Olá, boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos. Eu vou iniciar esse momento fazendo a minha autodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos alhorados, né? Estou usando um óculos de armação vermelha e uma blusa nude, né? Como a gente costuma chamar hoje, que antigamente era caque, né? No tempo mais passado. Quero inicialmente pedir desculpas a todos pela questão técnica que a gente teve ontem, né, em relação à transmissão dessa live que estava programada para acontecer ontem à noite, mas em razão de algumas questões técnicas acabou não acontecendo, mas que a gente vai tentar hoje tirar todas as dúvidas e fazer com que essa live realmente seja uma live que atenda as ansiedades de todos em relação a esse finalzinho aí do nosso curso, que foi tão bem desenvolvido durante esse ano de 2025. Então, eu trago boas notícias, né, em relação a finalização do curso. A gente já tinha passado algumas informações em alguns municípios que nós estivemos presencialmente, mas para quem não pôde estar nos encontros presenciais, a gente vai explicar aqui como é que a gente vai fazer nesse processo de finalização. Nós vamos ter dois modelos, duas modalidades de finalização desse curso. Uma modalidade que finaliza com a escrita das atividades, né, dos registros de atividades que a gente solicitou, e também com os fóruns que vocês tinham que ir lá, opinar, ouvir o que os colegas estavam dizendo também, contribuir na publicação dos colegas. Quem tiver feito todas as leituras e tiver realizado as atividades do fórum e as atividades de registro, recebe o certificado de 180 horas. Quem ainda não finalizou nessas atividades, quem ainda não conseguiu fazer todas as leituras, tem um tempo ainda para fazê-lo, de até um pouco mais de um mês, a gente esticou bastante. Então, vocês vão ter até o dia 30 de novembro, período em que a gente vai encerrar a plataforma. Vocês têm até a data do dia 30 de novembro, corrigindo, 30 de novembro, para realizar os fóruns, responder a atividade de registro, que a gente pede sempre uma atividade escrita, ali enviada em PDF ou em Word. Com essa realização das atividades e das leituras, você recebe o certificado de 180 horas. Mas nós havíamos prometido que nesse curso a gente ia ter um plus, né, algo a mais para vocês. E esse algo a mais é exatamente a publicação de um relato de experiência. Esse relato de experiência, a gente está solicitando que os municípios façam um único relato. Ou seja, tem você e uma outra colega que é do município de Morrinhos, por exemplo. Você junta com a sua colega do seu município
escuta um relato de experiência que, caso ela tenha, relate o seu, as duas conversando ali, escolhe o melhor relato e escrevem sobre eles. É importante dizer que quem optar pela escrita do relato vai estar com a professora Maria do Céu, participando das oficinas que ela vai estar ministrando a partir de hoje, explicando como é que esse relato será feito. É importante a gente salientar que o relato é um trabalho científico, né, é um artigo científico no formato de relato. Então, está surgindo perguntas assim, eu posso fazer um artigo científico? Se for no modelo de relato, sim, mas se for no modelo de revisão de literatura, ou no modelo de um artigo científico, de um artigo empírico, não, aí não dá, porque o livro que vai ser publicado e os anais do evento que a gente vai publicar trata de relato de experiência, então é importante a gente deixar claro. Vamos lá, então como é que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui a CRED 1, por exemplo, que tem Maracanaú, tem Caucaia, tem vários municípios ali envolvidos. Cada município daquela CRED vai poder escrever um relato. Qual é o prazo para a gente finalizar esse relato? O prazo para que você nos envie a versão finalizada é 24 de novembro, tá? Então, para deixar claro para vocês que cada município irá escrever um único relato, mesmo que nesse município tenha 5 cursistas. Esses 5 cursistas se juntam e escrevem apenas um relato. Nós temos uma especificidade em relação às SMEs de Fortaleza, Caucaia e Maracanaú, aonde existe mais de uma turma nessas secretarias, né, turmas das SMEs. Aí, o que vai acontecer? A gente vai tirar até 5 relatos de cada turma, mas esses detalhes em relação aos municípios de Maracanaú, Fortaleza e Caucaia, que tem turmas formadas pelas SMEs, os tutores, tanto presencial como os tutores EADs, vão estar juntinho de vocês, tirando essas dúvidas, explicando tudo isso direitinho, tá bom? Então, só recapitulando aqui, a gente encerra o curso dia 30 de novembro, fecha a plataforma, quem não tiver feito todas as atividades, né, de fórum e de registro até essa data, não terá direito à certificação, mas se fez todas as atividades, participou dos fóruns, fez as leituras, tem direito à certificação de 180 horas. Além da certificação de 180 horas, quem quiser uma publicação, e aí vou reiterar, é opcional, é para quem de fato tem interesse em publicar um relato científico, né, um relato de experiência no formato ali de artigo científico. Para quem quiser fazer esse relato, aí nós teremos mais agora as aulas com a professora Maria do Céu, posteriormente também terá 2 atividades ali comigo, uma outra live sobre o uso da inteligência artificial na escrita. Então, claro que para quem vai fazer o relato, todas essas atividades que ensinam como fazer o relato são de participação obrigatória. Para quem não vai fazer o relato, essa participação é optativa. Você assiste às lives da professora Maria do Céu, porque são lives muito bacanas, que tira muitas dúvidas em relação à escrita científica e à escrita de uma forma geral, mas para quem vai fazer o relato, a participação é obrigatória. Reiterando, a escrita do relato não é obrigatória. Mas quem decidir escrever o relato, a participação nas lives e oficinas de escrita é obrigatória. Prazo para entrega do relato, 24 de novembro. Prazo para encerrar todas as atividades do curso, 30 de novembro. Para além disso, a gente tem o nosso evento, né, o nosso evento que vai acontecer no dia 3 de novembro, aqui no Oasis. A gente já havia feito, no Oasis aqui em Fortaleza, a gente já havia feito o convite aos cursistas, né, onde estivemos presentes, e a gente solicitou à SEDUC que enviasse o ofício informando do encontro, solicitando ao secretário de Educação que
viabilizassem a participação de vocês aqui no evento, e a gente está aqui aguardando vocês. Eu não sei se a professora Geni vai querer dar uma palavrinha falando sobre o evento, que ela gosta muito de fazer esse convite, né, pessoalmente e virtualmente, no caso, e de explicar para vocês da alegria que é sempre receber todos vocês num evento de encerramento de um curso tão lindo como foi o curso de atenção precoce às infâncias. Então, eu me despeço aqui de vocês, vou passar para a professora Maria do Céu, que é professora da Universidade Federal do Ceará, que vai estar junto conosco nessa empreitada de orientá-los acerca da escrita científica do relato de experiência. Seja bem-vinda, professora Maria do Céu, e para todos uma excelente live. Obrigada, Sueli. Bom dia a todos. Boa noite para quem for me ver em outro momento. E eu vou começar a fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher que, para o IBGE, eu sou uma mulher parda, mas eu sou filha de mãe preta, sou uma mulher que usa cabelos encaracolados, uso óculos, e estou aqui, para quem está vendo a minha imagem, com uma blusa laranja. E atrás de mim tem um quadro que vê mais ou menos parte dele. É isso. E aí ficamos combinado que eu vou falar com vocês sobre a escrita acadêmica. Quero pedir a vocês, inicialmente, que entenda que, para falar de escrita acadêmica, a gente necessariamente não está dizendo que vai fazer uma tese, que vai fazer uma dissertação, que vai fazer um artigo acadêmico, aquele que a gente lê, né, nos periódicos, porque o que nós queremos é chegar num relato de experiência. Mas eu combinei com a coordenação que vou falar sobre a escrita acadêmica, vou falar um pouquinho das características dessa escrita e vou falar de um artigo. Na próxima oficina, quando a gente se encontrar de novo, vocês vão ver que aí vocês já vão ter rascunhado uma primeira versão, que é a nossa proposta, e aí a gente vai conversar que aquilo vai se transformar no que a gente chama de relato de experiência, conforme a Sueli orientou. Aí queria pedir ao pessoal para pôr aí a apresentação que eu preparei com o maior carinho para vocês. Escrita de gêneros textuais acadêmicos, né? A gente vai falar sobre o relato de experiência e o artigo acadêmico. Eu sou Maria do Céu de Lima, professora da Faculdade de Educação, da UFC, e pode passar. Quando a gente vai falar de escrita dos gêneros textuais acadêmicos, portanto, nós estamos falando daqueles gêneros acadêmicos que têm uma preocupação com a comunicação acadêmica, com a divulgação científica do que produzimos, do que pensamos. Há 3 elementos que precisa sempre estar em voga. Primeiro, que nós estamos trabalhando com o pesquisar, que é uma atividade humana que requer planejamento, né? A Sueli deu aí a informação que vocês, né, vão se organizar por município, 1 ou 2 ou 3 pessoas vai fazer os relatos a partir dos suas perspectivas e depois vai planejar como é que vai ser essa escolha para o que vai ser relatado. Isso é um momento de planejamento da escrita. Esse é um aspecto importante. Um aspecto importante, à medida que a gente já escolheu nossa temática, que a gente já fez escuta, a exemplo do que vocês vão fazer,
é hora de fazer a seleção da literatura de referência e fazer a escolha de leituras. Que no caso de vocês, como vocês já vêm no processo de formação, olha que beleza, vocês já fizeram as leituras, né? Agora vocês não estão começando, na verdade, vocês já estão numa segunda etapa de planejamento dessa escrita acadêmica. E, nesse sentido, é preciso lembrar que o que vocês vão fazer, que é um relato de experiência, passa por uma perspectiva de produção textual acadêmica e que ela tem relação com o gênero artigo, né? E, nesse sentido, a gente, quando escolhe escrever, a gente pensa no estilo, para quem, nos perguntamos para quem vamos escrever, qual é o nosso público-alvo. Lembrando, né, quando a gente está num curso, como no caso desse curso, vocês já têm uma expertise, né? Vocês já têm uma prática, né? A gente, como diria o Paulo Freire, os saberes necessários na lida com a temática. Olha que beleza! E, nesse sentido, a importância daquilo que a gente faz, que é o que a gente chama de ciclo de escrever, revisar e editar. Porque quando a gente escreve, a não ser os ensaístas, eles escrevem e os textos ficam prontos. Nós, pessoas comuns, né, mesmo os pesquisadores que já têm experiência, a gente escreve a partir de um planejamento, a partir de uma revisão de literatura, e aí a gente também busca aqueles pares que possam revisar. O revisar pode ser o nosso colega na turma, o revisar pode ser aquele professor, né, que trabalha conosco e é especialista na revisão da literatura, mas também a gente tem a possibilidade de trabalhar com os profissionais habilitados, né, para fazer isso. E a edição também, né? Tem hoje, quando a gente vê, tem muitas pessoas que vivem desse labor, né, de revisar e editar materiais. Podemos passar. E, nesse sentido, só rapidamente para falar, né, dos planejamentos das ações de uma pesquisa, de uma escrita acadêmica que relata uma experiência, né? Aqui eu estou falando de desenvolvimento de pesquisa porque esse processo já faz parte da vida de vocês. Então, a gente geralmente tem esses requisitos. A escolha da área de conhecimento, que vocês já estão num curso, então já tem um recorte, sobre o que vocês querem relatar, qual é o assunto, aí também tem relação com a temática do curso que vocês estão dedicados, e o recorte temático, que é a sua escolha, que, por exemplo, pode chegar num relato de experiência da sua escola, do que é vivenciado na experiência cotidiana da prática docente, ou de um outro exercício que você faça no contexto da educação. Portanto, nós estamos falando de escolher um conhecimento base, conhecimento científico, qual é o assunto, e, a partir daí, a escolha da temática. No caso, o que é que vocês vão relatar sobre a experiência que interessa a vocês a partir do acordo na equipe que vocês vão fazer. Já destaquei, né, a importância da seleção da leitura de referência e as leituras, que aí vocês já tiveram uma grande oportunidade, porque o curso já implicou num planejamento, numa preparação teórico-metodológica. Um outro momento na escrita da pesquisa, que é muito importante,
que é a elaboração do projeto de pesquisa, do desenho do que você vai elaborar. Nesse caso, o curso não está pedindo projeto, mas lembrar, eu estou falando disso porque também para não ter a sensação de que porque vocês não fizeram o projeto nesse momento, esse processo que vocês vivenciaram também falam da pesquisa, falam dos estudos, né? Vocês foram instigados a ler, vocês foram instigados a sistematizar, vocês foram instigados a discutir, né? A olhar para a realidade, portanto, isso faz parte do investigar, do buscar sobre aquilo que nós queremos escrever. Também o desenvolvimento das ações que vocês fizeram e vão fazer ainda, por exemplo, as oficinas, né, que implica lidar com esse universo de produção textual, e o plano de escrever, revisar e apresentar os resultados. Olha, eu trouxe um elemento novo aqui. Apresentar os resultados, que pode ser na produção de um relatório, que pode ser num artigo, que pode ser num relato de experiência, porque tudo isso cabe na experiência que vocês estão aqui envolvidos. O próximo. Bom, e aí mandei para a coordenação a cópia de um livro, né, que nós tivemos autorização de xerocopiar e digitalizar, que é o livro Produção Textual na Universidade, da Desirê Mota-Roth e Renge, Gabriela Rabuski Renge. E esse é um livro de 2010, e é um livro que a gente tem usado nas disciplinas de escrita acadêmica. Em especial, no caso do artigo acadêmico, os capítulos de 3 a 8, página 89 a 162. Então, isso é um agrado a vocês, para vocês verem como é bom ler um bom livro sobre o tema da escrita acadêmica. Podemos seguir. Bom, também lembrar rapidamente que, tanto na elaboração do projeto, quanto no planejamento do relatório de experiência, a gente tem que se preparar e se preocupar com as etapas de elaboração dos textos, né? Ninguém tem que ter a expectativa de que eu sentei 30, 40 minutos e o meu texto está pronto. Não é isso, né? O texto requer elaboração, muitas vezes ele vai implicar em a gente estabelecer passos, que nós vamos conversar sobre eles, e esses passos, portanto, falam de práticas, né, do como lidar com o conhecimento. E, nesse sentido, a gente vai planejando, e quando a gente lida com uma área, por exemplo, a área da educação inclusiva, já há todo um histórico de sistematização. Então, isso vai ajudar muito na escrita. Próximo. Bom, aqui rapidamente, né? Se fôssemos desenvolver nessa etapa o projeto, ele tem etapas, mas isso do ponto de vista da preocupação com os problemas, quais eram as perguntas, por que se estuda, quais são os objetivos quando a gente problematiza um determinado aspecto da nossa prática docente, nós já estamos falando da necessidade, planejando, e, portanto, nós poderíamos aqui estar falando de fazer um projeto como etapa inicial de escrita desse relato de experiência. Mas, pela característica do curso, fica só como recomendação que a prática da elaboração dos projetos, do planejamento, que todo projeto de pesquisa, que a gente chama um projeto de escrita de um relato de experiência, é sempre importante para orientar as etapas que nós vamos fazer. Então, podemos passar para o próximo.
Bom, o artigo acadêmico, que é o objetivo da gente chegar para chegar lá no relatório, né? O artigo acadêmico é um gênero textual central na produção científica. Ele é um documento escrito por um ou mais pesquisadores para obter o relato de uma investigação. E investigar aqui tem um sentido lato, aberto, né? A ideia de que, quando nós estamos na prática acadêmica, lá no nosso local de trabalho, na escola, né? no lugar do nosso trabalho, nós também sempre devemos ter uma preocupação com essa de refletir sobre aquilo que a gente está vivenciando. No passado, lá quando eu comecei a ser professora de prática da pesquisa e lidava com formação de professores, eu ouvia muito, professora, mas na educação básica a gente não pesquisa. Passado 30 anos, felizmente hoje eu já vejo uma mudança muito significativa. Os professores já planejam, já produzem sobre o que vivenciam, aquilo que o Paulo Freire diz, né? Os saberes necessários à prática acadêmica passa a ser refletida no cotidiano, apesar que a gente reconhece o sobretrabalho, o esforço, né? Isso tudo, mais o desafio. E aí eu aprendi, lá nos anos 80, quando eu li o primeiro texto do Pedro Demo, né? Que o bom é que a gente poderia aprender com a pesquisa. Onde a gente estivesse, a gente poderia fazer esse movimento. E aí nós vimos, e isso é uma realidade hoje, que quando a gente encontra as escolas, mesmo aqueles professores que estão muito mobilizados pelas salas de aula, mas eles sempre têm uma preocupação, uma perspectiva de refletir sobre as questões que aparecem no cotidiano do trabalho. E isso vai aguçando a possibilidade da gente refletir e a gente sistematizar sobre o conhecimento a partir dos saberes que a gente vai experimentando, a partir das leituras, das formações que a gente vai construindo. O próximo. Bom, aí aqui eu sintetizei a estrutura de um artigo acadêmico. Não fiquem preocupados, porque eu ainda estou usando o termo artigo acadêmico, porque o relato de experiência é parte desse esforço. E aí a gente tem, com os elementos pré-textuais, quando a gente está com o texto pronto, ele precisa ter um título, se for o caso, um subtítulo, que às vezes a gente organiza o título e ele é mais amplo e a gente quer fazer um recorte, a gente consegue fazer isso apontando um subtítulo. Na minha tese de doutorado, o título é Comunidades Pesqueiras Marítimas na Zona Costeira do Ceará. É um título grande, fala de uma realidade que eu investiguei, mas eu escrevi um subtítulo para dar conta da questão da organização, das lutas e das resistências. Então, eu usei termos que davam conta daquilo que era central no meu trabalho. Então, o título e o subtítulo é super importante, porque ele apresenta para o nosso leitor aquilo que a gente quer dizer. Com isso, eu não quero dizer para vocês que a gente precisa ser descritivo, porque muitas vezes a gente dá título aos nossos trabalhos que são criativos, que são aqueles que chamam a atenção, são aqueles que põem em evidência aquilo que a gente considera fundamental. O título da minha tese, que eu dei o exemplo, é um título grande. Mas por que era um título grande? Porque eu queria destacar
alguns elementos que, naquele momento que eu defendi a tese de doutorado, não era comumente discutido no caso do Ceará. Então, eu queria falar sobre comunidades pesqueiras marítimas, ninguém usava esse conceito ainda naquela época. Eu queria falar também de zona costeira, que era um outro conceito que o pessoal falava assim, litoral, litoral, e eu queria construir uma outra noção. Então, o título ficou grande, mas aí eu encontrei palavras que sintetizavam o foco do meu trabalho. Então, num relato, num artigo, num relato de experiência, a gente pode fazer isso. Ou pode encontrar um título que já ele, por si só, é sugestivo e eu posso usá-lo. Então, o título é muito o desejo do autor, da autora, dos autores, das autoras em chamar atenção, em anunciar aquilo que ela vai discutir. Então, outra coisa que precisa aparecer é a autoria. A autoria é algo que, no caso da minha tese, a autoria é o meu nome, Maria do Céu de Lima. Mas, se eu tivesse uma equipe, poderia ser meu nome e outros nomes. A autoria é aquela pessoa que escreve, que é responsável pelaquela escrita, por aquela construção textual que pode ser publicada, pode ser divulgada em outros espaços, mas que tem importância. Uma outra coisa que é pedida nos elementos pré-textuais é que todo o artigo, para ser publicado em periódico, deve trazer um resumo na língua portuguesa, no caso do Brasil, e depois pode ser escrito em uma outra língua para uma tradução, se você quer repercussão, e não só quem domina o português. Isso é o geral que está nos periódicos, né? É lógico que a gente encontra artigos que só tem título, autoria, resumo em português e já segue o texto. Aí vai depender de onde você vai apresentar, a quem você interessa que leia o seu texto, né? Bom, esses são os pré-textuais, que estão aí mais destacados nesse gênero, e a minha avaliação é que são 5 grandes eixos nessa produção. Todo artigo tem uma introdução, a revisão da literatura, para você situar, e a gente vai ver isso, a metodologia, a análise e discussão dos resultados da investigação, da reflexão que você vai sistematizar a partir do relato de experiência, vai depender do tipo de trabalho que você vai apresentar, as considerações finais e as referências. Então, esses são, do ponto de vista textual, são esses 5 elementos. Maria do Céu, mas eu já vi artigo, eu já vi relato de experiência que não faz essa divisão. Eu também. Estou trazendo aqui para que vocês entendam que aquele debate sobre perspectiva teórica que vocês discutiram lá sobre a educação inclusiva pode te ajudar aqui na escrita do texto. Então, esses 5 elementos, em termos textuais, e o pós-textual, que são as referências, estão aí colocados para que a gente possa, a partir daí, pensar cada um deles. Podemos passar. Vocês vão ver que é... Bom, a introdução, né? Eu sempre digo para os meus alunos, para os meus orientandos e para quem vem trabalhar comigo, que introdução é um elemento textual que a gente só tem como finalizá-la ao final da escrita do que nós estamos apresentando. Então, isso é um texto que ele vai sendo composto.
Mas, como aqui eu vou falar na ordem do como a gente tende a apresentar esses elementos, eu vou descrevê-la. A nossa sugestão: aqui você vai começar o seu artigo falando sobre o tema, o assunto do qual ele vai tratar. A forma como você vai começar é livre e fica por conta da sua criatividade. Vamos apenas te sugerir que comece dando ao leitor o contexto histórico muito rápido sobre o tema, apresentando quais os antecedentes deste tema que te levaram à sua escolha. O que foram os antecedentes que levaram à escolha que você vai escrever sobre uma experiência lá ocorrida na turma do primeiro ano? Então, aí, dedique, portanto, todo o primeiro parágrafo para contextualizar o leitor antes de revelar o que você vai discutir no artigo. O primeiro parágrafo, né, o inicial da introdução, requer essa sedução ao leitor, né, apresentar. Num segundo parágrafo, a nossa sugestão é que faça uma costura para apresentar a temática, a pergunta de partida que te levou a pensar sobre aquele tema, a justificativa, por que você se interessou por trabalhar aquele tema? O objetivo, né, que você tem aí nessa escrita. Às vezes a gente trabalha de modo mais amplo, às vezes mais específico, vai depender da sua construção, da construção da sua equipe. E sinalizar, já que é um tema que vem na perspectiva da pedagogia, na formação que vocês estão tendo acesso, a nossa sugestão é que a abordagem da tendência pedagógica você vai. Você tem aí uma introdução. Lembrar, né, que introdução não é síntese do capítulo, não é síntese do artigo todo, anúncio para que você situe para o leitor do que é que vai ser discutido, do que é que vai ser abordado. E, se possível, em que perspectiva? Ah, professora, por que você não citou aí que tem aquela lógica da estrutura, do que vem a seguir? Porque isso faz parte da retórica, né? Na retórica da escrita acadêmica, quando a gente traz esses elementos, aí em seguida a gente diz que o texto está trabalhado a partir das seções seguintes. E aí isso é da redação. Quando a gente faz uma redação em português, a gente sinaliza também como é que a gente vai fazer essas outras partes seguintes. Lembrando, o artigo não tem capítulo, porque tem partes, né? Cada parte, introdução é uma seção. E, às vezes, as seções têm subseções. Vamos seguir adiante. Se eu estivesse lá na minha sala de aula e olhando para vocês, eu ia dizer, né? Tem dúvidas? Lembrar, quando nós começamos a escrita, nós não temos ainda, principalmente num relato de experiência, que é um trabalho que ainda vai ser desenhado, vocês não têm isso pronto. Mas não tem problema. Vocês têm uma temática, você tem o objetivo, por que você quer discutir aquilo, e aí você tem uma metodologia também, porque o relato de experiência, a Sueli falou aqui, ele implica em escuta. Ele implica, por outra parte,
de que eu, envolvida, ou eu, uma das autoras, também tenho experiência que eu posso relatar e que, portanto, a minha equipe vai escolher, em termos de estratégia, sobre o que vamos escrever. Mas isso vale, então, para apresentar o tema, para apresentar os objetivos, porque do interesse sobre aquela experiência, e, a partir daí, a abordagem, né? A partir disso, e dizer do que está se tratando. Então, na revisão, outro aspecto importante para nós fazermos um bom relato é o domínio da literatura. Portanto, nós precisamos fazer uma técnica chamada revisão de literatura. Revisão de tudo que existe sobre a temática? Não, minha gente. Sobre aquele recorte que eu quero trabalhar. Eu imagino que uma pesquisa da professora doutora Geni Lustosa, ela tem um repertório bibliográfico imenso. Esse curso também trabalhou com um repertório teórico pertinente à temática do curso, ao objetivo do curso. Então, nesse sentido, o propósito, a revisão de literatura. E aí a gente diz o seguinte, que nessa parte do exercício, por que é importante fazer? Primeiro, escolher, e eu não preciso dar conta de todo o acervo que foi trabalhado no curso. Eu tenho que trabalhar, escolher a partir daquilo que é o que relevante para a discussão que eu quero construir. E aí, nesse sentido, 4 elementos. Os propósitos da revisão da literatura pertinente enfatiza que o domínio do que já for escrito sobre o tema que se pretende tratar é um traço definidor, é um traço importante. Eu não consigo escrever sobre autismo se eu não domino uma literatura sobre a temática autismo. E aí por diante. Esse domínio indica familiaridade com a área e legitimidade de quem escreve, indica também a ética do escritor, diante do que foi produzido, né? O que foi produzido e que não foi por mim é parte do repertório, é parte do acervo de conhecimento que está à disposição. Às vezes, à disposição de um pequeno grupo, e às vezes obras que são acessadas em muitos lugares, né? Em diferentes instituições, em diferentes escolas e por aí adiante. Então, isso é importante, né? Se eu conheço a bibliografia e eu, ao lidar com ela, eu trabalho de modo ético, por exemplo, eu faço as devidas citações, eu reconheço que aquilo é uma produção da professora Geni, da professora Sueli, ou das outras professoras que vocês tiveram acesso ao que elas produziram. No meu caso, eu estou usando, e já falei, do texto, produção textual, que é, para mim, uma referência para nós do setor de estudo. Então, olha, e isso é importante. Isso me faz falar com uma certa familiaridade sobre a escrita acadêmica. Uma outra coisa que a gente, na revisão da literatura, né, quando a gente vai lidar com os autores que a gente escolheu, que a gente considera, que muitas vezes a gente concorda e outras vezes a gente discorda, né? Porque tem isso, nem tudo que a gente lê a gente gosta, nem tudo que a gente lê é a melhor compreensão sobre o tema que nós estamos pesquisando, e por isso a gente lida com as diferentes bibliografias, né? Então, e essas bibliografias têm características linguísticas. E aí, para a gente lidar com elas, a gente trabalha
com citações, às vezes, integrais, o que a gente chama de citações diretas. Às vezes, a gente trabalha com citações indiretas, que a gente não precisa destacar no texto, a gente diz só, segundo Lacerda, 2020, e segue a ideia que ele trouxe. Aí a gente põe a referência lá no final do texto. Então, as características, né? Como a gente vai escolher fazer as citações, quais verbos que nós vamos usar, porque isso é uma coisa legal. Ó. Quando eu escrevo um projeto de pesquisa, eu digo que vou fazer uma pesquisa, então os verbos indicam futuro. Quando eu estou escrevendo um artigo que eu já estou relatando resultados, aí eu já vou mudar a perspectiva do uso dos verbos, as formas verbais. Então, dependendo do gênero que eu estou fazendo, no caso da revisão de literatura no projeto, eu vou falar desse conhecimento já produzido, e chega um momento que, no projeto lá, quando eu estou falando da metodologia, eu falo daqueles autores que eu selecionei como basilares para me ajudar a discutir o meu tema. Então, veja, tinha uma bibliografia geral, aí eu escolho uma parte dessa bibliografia e eu vou ver como é que é a escrita. É uma escrita, por exemplo, quando a gente está escrevendo um TCC, um trabalho de conclusão de curso na universidade, ele é diferente de uma tese, né? As exigências são diferentes. Aqui, quando a gente pensa num artigo que a gente fez uma pesquisa, que a gente fez uma escuta, a gente já está relatando, portanto, nós já estamos trabalhando a partir não só do que a gente pensava em fazer, mas do que a gente fez. Então, os conceitos importantes aí que estão na bibliografia. Isso é importante para a gente escrever sobre qualquer tema. Também é importante, na revisão de literatura, a gente correlacionar os quadros de possibilidades que, no campo pedagógico, que no campo das ciências da educação, nos permite em termos de perspectivas interpretativas. Os diferentes teóricos das ciências da educação não trabalham nas mesmas perspectivas. Por isso a gente diz, né, tem essa tradição, a pedagogia histórico-crítica. Não, eu não vou trabalhar nessa perspectiva, eu vou trabalhar numa outra escolha a partir de outros autores. Então, a gente não tem nenhum problema, a gente trabalha valorizando aqueles autores. E aí, às vezes, a gente discute para reafirmar o que eles pensam, concordando. Às vezes, na revisão da literatura, a gente diz, olha, essa perspectiva não é o que eu entendo adequada, esse sujeito, pesquisador, para a discussão que eu quero e para o aprofundamento necessário que eu quero ao apresentar os resultados, né, o meu texto. Então, aí há um debate sobre o teórico metodológico, que também vem nessa discussão da revisão da literatura. Então, a revisão da literatura é lidar com os saberes já sistematizados, e a gente tem, eu trabalho numa perspectiva de que digo sempre, eu sempre tenho uma perspectiva crítica. Eu não tenho compromisso nenhum com repetir o que o outro diz. Eu tenho um compromisso em eticamente dialogar, sistematizar sobre aquilo que é produzido e que está publicado, divulgado, reconhecendo as autorias. Então, isso aqui é importante. Então, quando a gente lida, mesmo em tempos de
plágio em tempos de inteligência artificial, e vocês vão discutir isso, é possível ser ético. Próximo. Bom, eu já falei do referencial teórico metodológico, que está lá na literatura que a gente lê, sistematiza e escolhe como importante na nossa escrita. Esses textos, minha gente, trazem uma perspectiva metodológica. E essa perspectiva metodológica nos leva às ações. Como é que eu relato a metodologia do trabalho que eu fiz? Olhando para os objetivos que eu tracei e quais foram as ações que eu realizei para dar conta daquele objetivo. É tanto que, quando a gente vai elaborar objetivo, a gente sempre usa o verbo no infinitivo, escutar, compreender. Nós estamos falando de verbos que denotam ações. Eu vou fazer uma entrevista. Eu vou entrevistar o professor lá do segundo ano, na escola municipal, que não precisa ter necessariamente o nome. Não, eu vou... o professor que trabalha no acompanhamento pedagógico. Isso são ações. Ações. A metodologia é basicamente uma narrativa das ações desenvolvida numa pesquisa, numa escuta, numa realização da análise de documentos. Na escola tem muitos registros, né? Quantas vezes a gente não escreve sobre os desenhos das crianças? O significativo é interpretar os desenhos das crianças. Então, quando a gente faz isso, mas para interpretar os desenhos, nós precisamos planejar como é que nós vamos fazer isso. Nós precisamos encontrar que materiais, que métodos nós vamos, né, fazer. Portanto, nós estamos falando do tipo de pesquisa, do tipo de levantamento, quem são os sujeitos da minha pesquisa. Se eu estou falando que eu vou fazer um relato, eu vou trabalhar com que sujeitos? Não, o relato que eu vou fazer é a partir de uma experiência pessoal, é autobiográfica. É uma metodologia. Então, a gente precisa olhar e sistematizar sobre as ações necessárias para a gente investigar e, a partir daí, poder elaborar sobre aquela temática, sobre aquilo que nós definimos como objeto da nossa escrita. Também uma outra coisa importante na metodologia é que, por exemplo, se a gente vai trabalhar com pesquisa documental, eu quero fazer um relato de experiência e eu quero trabalhar com os registros, por exemplo, em relação ao desenvolvimento da criança. Esses documentos eles estão disponíveis, eu recebi autorização, né, porque tem todo um protocolo. Então, como é que eu vou categorizar as dimensões que eu quero analisar? Então, isso também é importante. A gente chama, né, categorizar aqueles elementos essenciais do temário, do repertório que aquela questão me leva a considerar.
da discussão da problemática que eu estou analisando. Quando eu falo da problemática aqui, eu estou falando de que eu tenho um tema e eu vou refletir criticamente a partir daquela coleta de informações, da pesquisa que eu trabalhei. Então, e isso implica numa metodologia. Isso é a metodologia. O próximo, por favor. Bom, um outro, olha, eu fiz tudo isso, né? Eu tinha um tema, eu trabalhei, defini os objetivos, a justificativa, aproveitei o curso, que foi maravilhoso, fiz boas leituras, sistematizei, fiz fichamento, escolhi uma temática na minha equipe, junto com a minha equipe, e a gente tem. Aí definimos quais as ações, realizamos essas ações, e agora o resultado dessas ações é o que eu tenho como material, o que a gente chama de resultados, né? O resultado não necessariamente implica em você ter material, mas os resultados daquilo que foi pensado, investigado, portanto, naquela escuta que eu fiz, os registros são os resultados. Então, eu preciso, a partir daí, eu sei quais os conceitos-chave que são importantes, quais são as categorias de análise que são importantes para discutir sobre o tema que eu escolhi. Então, aqui a gente diz que é o coração da experiência que foi investigada, que foi relatada. E aí, né, também pensando nas autoras que eu indiquei, elas dizem, né, que a análise e discussão dos resultados que sempre tem relação com o tipo de pesquisa que a gente faz, ou fez, né? Se eu faço uma pesquisa documental e vou relatar a partir disso, eu tenho uma determinada condição, usei determinados instrumentos, e aí eu vou categorizar e, portanto, olhando para a bibliografia, como Paulo Freire, como tantos outros autores trabalham sobre o meu tema ou sobre o de vocês aí no curso que vocês... Então, aí vocês vão ver que tem relação entre as ações que eu fiz, que orientada pelo tipo de pesquisa, os resultados que eu obtive e, portanto, como eu vou poder analisar e como aquilo vai me permitir dizer sobre o meu tema. Lá na universidade, a gente até diz, né? Os nossos orientandos sabem mais sobre seus temas do que nós mesmos. E eu fico feliz por ser assim. Quanto mais um orientando meu tem domínio sobre o que ele investiga, mais eu fico animada com o resultado do trabalho dele. Porque uma coisa é ter o domínio daquilo que me faz ser orientadora, mas os resultados do trabalho dele, quem melhor conhece é ele. Então, aí é importante, né? O que é que são os resultados dessa investigação. Por exemplo, no caso não mais falando do doutorado, mas do meu pós-doutorado, eu fui instigada a pesquisar sobre por que os pedidos de reserva das comunidades de algumas localidades não tinham caminhado lá no ICMBio. Eu não escolhi esse tema, foi o movimento de pescadores que me pediu para fazer isso. Como é que eu consegui fazer a pesquisa? Eu fui lá para o acervo do ICMBio em Brasília, cheguei lá, encontrei os processos que eles tinham encaminhado
E aí, com aquela documentação, eu consegui escrever um artigo, que foi o que eu entreguei no meu pós-doutorado, como resultado final, que eu tinha que escolher um tema. Como vocês têm que escolher um tema, aí eu digo, eu vou atender os pescadores lá do Ceará. E aí eu descobri qual eram os meus resultados, que eu tinha 8 processos, e aí eu categorizei o que é que esses processos, trabalhando com o tipo de documentação, das demandas que eles levantaram, e aí eu consegui analisar aqueles dados e conseguir entender por que é que dos 8, só 2 processos foram para frente, né? E viraram o Resé, que é a Prainha do Canto Verde e Batoque, a comunidade do Batoque. Entende? Então, eu fiz uma ação, encontrei os materiais, categorizei e apresentei os resultados. Mas, olha, o tamanho, a tarefa era num pós-doutorado. Aqui, nós não estamos num pós-doutorado. Vocês fizeram um curso de 180 horas, trabalhando um determinado conteúdo, e agora vocês vão selecionar uma experiência para vocês relatarem. Então, nesse sentido, na discussão dos resultados, tem algumas dicas, né? Às vezes, a gente faz ponto a ponto, e às vezes a gente agrupa, né? Porque depende do tipo de resultado que nós temos. Uma outra coisa que é importante é que, quando a gente vai fazer isso, a gente geralmente tem a referência do que é que foi feito, né? Se foram as entrevistas, se foram, por exemplo, pesquisa documental que implicou em seleção, em crítica daquele material, então vai depender do que é que tinha que fazer. Mas isso tem relação com o tipo de atividades que me levaram àquele relato de experiência. Quando a gente faz também análise de resultado, quando, por exemplo, a gente faz a escuta do colega, que às vezes é da mesma escola que nós estamos, né? Mas ele traz coisas que a gente não tinha pensado. Ele descobre textos que eu não tinha pensado. Então, tudo isso tem o que a gente chama de o inusitado, né? Os nossos achados, né? E é preciso, né, dizer isso, né? Quando a gente, por exemplo, vai fazer um trabalho e a gente entende os desafios sobre aquele nosso objeto de estudo. Então, a gente pode trabalhar a partir deles. Também é interessante olhar aquilo que a gente tem de relato de experiência com a literatura. Será que não tem escritos que fazem relato, que fala da mesma experiência? Então, isso é importante, né? A gente conectar e pensar, olha, eu encontrei isso, mas isso já está relatado na literatura. E também lembrar, né, que quando a gente trabalha com um determinado tema, às vezes a gente pode falar para além daquele nosso estudo de caso específico, porque tem o nosso caso, tem a experiência que está relatada naquele artigo, que está relatado lá num livro, tem a experiência da colega aqui do curso, que já tem um escrito publicado, e a gente vai encontrando a possibilidade de pensar para além do que a gente escutou, né? Porque tem outras formas da gente agregar conhecimento. E é lógico que toda análise e discussão de resultados, seja de uma experiência, seja de um processo que a gente tem uma complexidade, a gente pode, enfim, sistematizar, fazer uma síntese sobre aquele tema. Então, a gente não só descreve, porque lá
na abordagem quantitativista, os resultados é descrever os resultados. Aqui na pedagogia, nas ciências da educação, não necessariamente os resultados podem ser quantificados. Às vezes podem. Por exemplo, se a gente está trabalhando um conceito de evasão, nós vamos trabalhar com a quantificação da evasão, porque a gente precisa entender quantos saíram, né? E aí por diante. Mas a ideia é de sintetizar, e por isso é o coração do nosso artigo. No momento que a gente faz a análise e a discussão. Professora, nesse momento eu posso recorrer aos outros autores? Pode, não tem nenhum problema. Aqueles que estão lá na revisão da literatura, exatamente vai nos ajudar a construir um texto que seja mais qualificado, mais brilhante em termos da análise que a gente fez. Então, é isso, né, o quarto elemento do artigo. Próximo, por favor. E as considerações finais. Olha, como é um roteiro muito simples, mas que eu acho que nos ajuda a construir. Síntese dos principais resultados e reflexões do seu artigo, permitindo que cada um destaque a relevância da pesquisa e sugira possíveis caminhos. Aí, o que é que a gente faz para dar conta dessa síntese? Retoma o tema, começa relembrando o tema da pesquisa e a sua importância, situa a temática, né, para não ficar aquela coisa solta, lembrar que tem os objetivos lá na introdução, que estavam anotados, porque você foi caminhando com o trabalho. Revisar os objetivos é importante. Será que tudo que eu pensei que eu ia fazer, que eu ia encontrar, de fato aconteceu? Às vezes a gente planeja, pensa que vai fazer uma entrevista e que o nosso entrevistado vai focar naquilo que a gente quer ouvir, e não é isso que acontece. Então, às vezes, é preciso dizer, olha, eu tinha imaginado, pensado, e não aconteceu, mas os achados me permitem falar de outros aspectos. Também é importante destacar os principais resultados. Os principais resultados, como a gente viu no item 4. Por quê? Porque isso nos dá a possibilidade de reafirmar a compreensão e a escolha por que a nossa pesquisa, o nosso relato de experiência, nos leva a afirmar na perspectiva de concluir sobre o tema. E, nesse sentido, ao final de um artigo, sempre há a possibilidade da gente sinalizar outras pesquisas, outros momentos de reflexão sobre aquela temática. Lembrando, né? Mesmo quando a gente faz uma tese de doutorado, quando a gente faz uma dissertação, um TCC, a gente está nesse processo de desenvolvimento das etapas de um processo formativo. Ou de contribuição, né? Porque às vezes a gente está contribuindo, né? Além da formação, a gente vai produzindo e vai contribuindo, né, para a sistematização do conhecimento em torno daquela temática. Então, às vezes, a gente diz, olha, eu poderia ter ouvido também a coordenação da escola, né? Isso pode gerar um outro momento da sua pesquisa, da sua escrita. Então, a importância aí da contribuição para o campo de conhecimento em relação à sua temática e também a importância de que, às vezes, não somos nós os autores desse relato de pesquisa,
que vai continuar escrevendo sobre o tema, mas muitas vezes outras pessoas leem o que nós escrevemos, os resultados analisados, e a partir daí vê e pode seguir trabalhando sobre o tema. Então, essa é a grande contribuição, e é por isso que quando a gente fala, né, que quando a gente escreve e finaliza um texto e publica ou divulga, esse texto não é nosso mais só, ele tem uma autoria e deve ser respeitada, mas o texto passa a ser de quem lê, passa a ser de quem quer pensar a partir do que foi aquela escrita. Olha que maravilha, né? Então, tem gente que escreve para si mesma, mas no acadêmico a gente não escreve para a gente mesmo, a gente escreve para a comunidade com quem a gente dialoga. Quando a gente olha para o texto, produção textual das autoras que eu indiquei, elas relataram a experiência delas com a escrita acadêmica. Hoje ela está, esse livro, essa referência, está servindo para que a gente converse sobre escrita acadêmica. Então, é isso. Nós que agradecemos, professora, pela sua participação aqui com a gente. Acho que os nossos cursistas já perceberam que não vão poder ficar sem a sua próxima live, que está agendada para o dia 30 desse mês. A gente agradece imensamente a sua contribuição, o quanto a senhora nos mostra como escrever tem um começo, tem um meio, tem um fim, tem um porquê. Muito brilhantemente explicado aqui nessa live para os nossos cursistas. Muito obrigada mais uma vez. Eu estava observando no chat, não vi nenhuma pergunta. Eu costumo de dizer nas minhas aulas com os meus alunos do curso de pedagogia, que as dúvidas só surgem quando a gente começa a escrever, né? Então, eu acredito que as perguntas que não foram feitas hoje, elas vão surgir na nossa próxima live, viu? Então, se prepare, que acredito que na próxima live vai chover de dúvidas para a senhora. Muito obrigada mais uma vez. E eu gostaria de corrigir, professora, uma fala que eu fiz no início, em relação ao dia do evento, informando que seria dia 3 de novembro, não, gente, é dia 3 de dezembro, tá? Então, anotem aí no calendáriozinho 3 de dezembro. Professora Maria, eu passo para a senhora se despedir aqui dos nossos cursistas, dizer que nós tivemos aqui mais de 200 pessoas assistindo ao vivo, mas a nossa marca sempre chega ali pertinho dos 800 cursistas, que é o total que nós temos nesse curso. Muito obrigada mais uma vez, e eu passo aí a palavra para a senhora fazer as suas considerações finais. Quero dizer para vocês que eu fiquei muito feliz com esse convite. Eu acho que, assim, trabalhar com formação de professores e numa perspectiva de não ser só transmissão, que é o que orienta, né, essa formação e outras, né, me anima muito. É tanto que a possibilidade de produzir, né, os textos, né, seja qual escolha for, mostra esse compromisso. Então, estou aqui, temos um encontro marcado dia 30 e estarei à disposição e a gente vai conversar um pouco mais, e isso é tempo para que cada um possa pensar como vai organizar, né, como já foi sugerido, e aí a gente se encontra e caminha junto nessa construção. Escrever é maravilhoso, mas requer dedicação, requer um certo planejamento e organização, mas vocês viram que o passo a passo existe. Então, a gente aprende a escrever também com os outros que escrevem. E eu estou aqui nessa perspectiva de junto aprendermos. Um grande abraço a cada uma, e às coordenações, né, desse... Eu sei que... E estou saindo mais feliz do que ontem, né? Porque ontem eu fiquei preocupada, mas eu acho que hoje foi mais tranquilo, e vim com a maior alegria, mesmo
que a gente tinha agendado era para ontem. Uma boa noite. Obrigada, professora. E assim, é uma oportunidade única dos nossos cursistas mostrarem os trabalhos que eles vêm desenvolvendo em suas salas de aula, né? Dizer que a inclusão é possível, que ela é o caminho. E aproveito para lembrar que essa semana, né, no dia 20, o governo federal lançou a Política Nacional da Educação Especial Inclusiva por meio de um decreto que traz ganhos fundamentais para o processo de inclusão escolar, institui, né, garante um sistema escolar inclusivo, então que a gente possa ler o decreto, ver o que de ganho essa nova legislação traz para a nossa área de trabalho, né, na escola, na sala de recurso multifuncional, nas secretarias municipais de educação, enfim, nos espaços aonde estamos fazendo educação. Muito feliz por esse diálogo, por essa partilha linda da professora Maria do Céu, que nos estimula, nos motiva a escrever, né, a relatar as nossas experiências boas aí, realizadas nas nossas escolas. Muito obrigada a todos, uma excelente noite, que Deus nos abençoe, até a próxima live, se Deus quiser.